E está agora na hora da viagem até à última fronteira. Hoje, para falarmos de luas que se perderam e de outras novas. Miguel Gonçalves, bom dia e bem-vindo. Começamos pelo banho de radiação extremamente energética que a Terra recebeu. De onde terá saído? A pergunta é mesmo essa. Quem é que está a bombardear a Terra com radiação extraordinariamente energética? Vamos dar aqui o número. 40 teraeletrões-volt. Isto é uma pequena loucura e... ainda por cima, de acordo com este estudo, leva-nos primeiro aqui, olha, este sítio extraordinário, isto é na Namíbia. Quem diria? A Namíbia tem um dos mais poderosos instrumentos de detecção deste tipo de radiação. Não recebe diretamente esta radiação gama. Estamos a falar de radiação da mais energética do universo. E porquê? António, porque felizmente nós temos uma atmosfera extraordinária, um campo magnético extraordinário que nos protege precisamente desta radiação mais poderosa do universo, a radiação gama. Mas ela chega cá. Estamos a falar neste caso, dos eletrões e dos positrões de antimatéria. Positrões são eletrões com carga elétrica positiva. E, portanto, estamos a falar da mais poderosa que chega à Terra. Se não chega à superfície da Terra, como é que estes telescópios a conseguem detectar? Conseguem detectar indiretamente, porque quando batem na nossa atmosfera, desencadeiam ali uma cascata, parece um jogo de snooker. Desencadeiam toda uma queda depois de outro tipo de partículas que nós sabemos que estão associadas a este tipo de radiação poderosíssima. Isto foi detectado então com este tipo de telescópios. Relembro, 40 teraeletrões-volts. Bom, este estudo vai um bocadinho mais longe. Diz o seguinte: para nós recebermos esta radiação com esta energia tão poderosa, quer dizer que as fontes ou a fonte desta radiação tem que estar relativamente perto de nós. E porquê? Porque estamos a falar de eletrões e positrões, ou seja, são corpos que andam até, partículas que podem até andar muito próximo da velocidade da luz, mas que, à medida que se propagam pelo universo, vão perdendo intensidade. E, portanto, este estudo diz que provavelmente estará a cerca de 1000 anos-luz de distância a fonte deste tipo de radiação, que nós continuamos a receber. Então, o que os astrónomos fazem é, vamos fazer aqui uma cartografia das entidades, dos corpos que nós sabemos que podem ter este tipo de radiação extremamente elevada. E só podem ser eventos ou corpos que tiveram uma história de grande violência, grandes explosões, grandes aniquilações, o que quer que seja. E então, se nós traçarmos esta bolha com cerca de 1000 anos-luz de raio, o que nós temos encontramos aqui alguns candidatos para tudo isto. Temos, por exemplo, um remanescente supernova chamado anel de Monaghan. O que é o remanescente supernova? É precisamente aquele material que foi expelido, foi ejetado pela explosão de uma estrela de grande massa. Isto está dentro, portanto, deste raio de 1000 anos-luz de diâmetro. Mas há mais. Temos também uma estrela moribunda, que os astrónomos chamam do tipo Wolf Rayet. E estas estrelas são estrelas de grande massa, são muito grandes e são conhecidas também por terem ventos estelares poderosíssimos, portanto conseguem perder muito da sua massa à custa desse tipo de ventos, estelares. E nós temos, de facto, também, neste raio de 1000 anos-luz de diâmetro, uma estrela deste tipo chamado Velurum. Portanto, temos aqui mais outros candidatos. Depois temos um terceiro, que é este que nós estamos aqui a ver. O pulsar de Vela. Ora, o que nós vemos nesta imagem, bem lá no centro desta imagem, é precisamente um pulsar, ou seja, uma estrela de neutrões que está a girar muito rapidamente sobre si própria. E isso cria também uma onda de radiação eletromagnética poderosa, sobretudo no raio-x, mas também pode atingir o raio gama, que é atirado para o espaço. Ali o pulsar, como mostra esta imagem, o que é que aconteceu? Como é que nós chegámos a este pulsar? Uma vez mais, nós tivemos a explosão de uma estrela de grande massa, mas essa estrela não teve massa suficiente para colapsar num buraco negro. Não chega a esse nível de massa. E quando isso acontece, ela colapsa para uma estrela de neutrões. Uma estrela de neutrões, António, é talvez das criaturas mais excêntricas que nós temos no universo. Nós temos, como o próprio nome indica, é uma estrela que é repleta, é constituída por neutrões. Ou seja, houve um colapso tão violento da matéria em que nós até tivemos a transformação de partículas, de eletrões em neutrões e, portanto, para teres uma ideia, nós estamos a falar de uma estrela que tem o raio aproximadamente de 20, 30 km, olha como se fosse a distância daqui a Espinho, e com a massa do nosso Sol. E, portanto, é extraordinariamente densa.
E quando gira muito rapidamente, e quando eu digo rapidamente, consegue girar às vezes centenas ou milhares de vezes por segundo, pode também emanar este tipo de radiação. Porquê é que tudo isto é importante? Olha, eu vou-te dizer, se calhar, recorrendo à literatura. Se pegares na Arte da Guerra Sun Tzu ou qualquer livro de sobrevivência, diz lá que o primeiro critério, a primeira coisa que nós temos de assegurar para garantir a nossa sobrevivência é conhecer o nosso ecossistema, é conhecer o que está à nossa volta. Este estudo aponta-nos para isso. Nós temos que conhecer o que está à nossa volta para também percebermos que tipo de perigos ou tipo de radiação é que nós podemos ter. E avançamos agora, Miguel, para as novidades científicas do nosso sistema solar e para as tais luas. O que é que há de novo? Porque se tornou também objeto de grande foco por parte da comunicação social, vamos falar de uma quase-lua, que tem sido apontada em muita comunicação social como a mini-lua da Terra, a famosa mini-lua da Terra. Cientificamente falando, é preferível utilizar o termo quase-lua, quasi-lua. Porquê? Nós estamos a falar de um corpo, de um asteroide de cerca de 10 metros de comprimento, que foi capturado temporariamente pela gravidade da Terra. Temporariamente, e aqui o termo é mesmo esse, temporariamente. Não pode ser uma lua assumida como a nossa própria lua, mas é temporariamente. Ela já se despediu de nós na passada segunda-feira. Ela deixou de estar ligada gravitacionalmente à Terra, foi expulsa, sobretudo graças à gravidade do próprio Sol, e, portanto, já anda a vaguear pelo espaço e, eventualmente, poderá regressar em 2055. Mas tem uma história muito engraçada, pelo menos é isso que contam os cientistas. Esta lua, ou esta quase-lua da Terra, provavelmente, imagina tu, pode ser um fragmento da nossa verdadeira Lua, da nossa Lua. E porquê? Porque os dados apontam que, eventualmente, um asteroide terá chocado com a Lua e parte dessa projeção, da massa que foi projetada, é da nossa própria Lua. Será que este asteroide, será um pedaço da nossa Lua que temporariamente se tornou uma quase-Lua? Precisamos de mais dados sobre isso, mas há projeções, há simulações que apontam para isso. Portanto, despedimos desta nossa quase-lua em 2055. Eu e tu estaremos aqui, certamente, para voltar a falar desta quase-lua. Da nossa quase-lua terrestre para outras luas e também, eventualmente, asteroides capturados. Ainda não temos bem a certeza. Vamos para as luas de Marte, Phobos e Deimos. Olha, vem de medo e terror, é mesmo essa, vem do latim de medo e terror. Ou não fosse Marte o deus da guerra. E então, Phobos e Deimos há muito tempo que desafiam os astrónomos para perceber a sua origem. Como é que Marte tem duas luas que são muitíssimo pequeninas? Nós já vamos ver isso e aqui há algumas imagens. Porque, será que são dois asteroides que Marte capturou vindos da cintura de asteroides? Nós aí temos um pequeno problema. Essa, digo-te já que é talvez a teoria mais aceita na comunidade científica. Foram asteroides capturados por Marte. Temos aqui um pequeno problema. Marte tem uma massa muito pequenininha, tem um diâmetro muito pequenininho. As simulações que nós fazemos sobre como é que estes corpos do tamanho de Marte capturam asteroides dizem-nos o seguinte: para Marte já seria muito difícil capturar um asteroide. Então 2 é loucura, portanto seria ainda muito mais complicado do ponto de vista científico. Não conseguimos compreender muito bem gravitacionalmente como é que são 2 asteroides capturados, mas o que é certo é que estão lá. Será que, por outro lado, tiveram uma formação parecida com a Lua da Terra? Nós sabemos que, quando a Terra era muito bebê, terá sofrido o choque de um planeta do tamanho de Marte. E esse material foi injetado, girou muito rapidamente à volta da Terra, uniu-se numa forma de bola e deu origem à nossa Lua. Olhamos para estas luas de Marte e perguntamos, será que também foi isso que aconteceu? Será que foi o resultado de uma colisão mais ou menos maciça de Marte que depois deu origem a estas 2 luas de Marte? Temos aqui um outro problema, é que quando olhamos para as órbitas destas duas luas, têm órbitas que não suportam também esse tipo de teoria. Então apareceu agora, bem, não é bem agora, é mais explicado agora, uma terceira teoria que, pelo menos do ponto de vista das simulações, consegue explicar como é que Marte capturou estes 2 asteroides e como é que tem estas órbitas à volta do planeta. E que diz o seguinte: provavelmente houve algum tipo de asteroide que passou perto de Marte e as marés gravitacionais de Marte conseguiram separar, partir esses asteroides. E se calhar estes 2 asteroides que nós vemos são 2 asteroides que foram partidos pela gravidade de Marte e que giraram à sua volta. Precisamos de mais dados. Há uma missão japonesa que vai para lá em 2026. Vamos agora à sugestão da semana, Miguel, com o James Webb. Não é o chapéu do Pai Natal, é um sombrero aquilo que nós trazemos. É a mais recente imagem do James Webb, o telescópio espacial James Webb. Temos aqui também uma simulação como é que o Hubble viu a galáxia do sombrero, é esta que nós estamos a ver, e como é que o Webb vê agora. Se é o Webb, não estamos a falar de luz visível, não é vista pela energia dos nossos olhos, é pelo infravermelho. E
vamos todos reparar que esta galáxia parece muitíssimo brilhante no infravermelho. Porquê? Porque o infravermelho é muito bom a ver, por exemplo, poeira. E esta é uma galáxia também repleta de poeira. Uma galáxia mais ou menos do tamanho da nossa Via Láctea, um bocadinho maior, e todas estas zonas brilhantes e também as mais escurinhas mostram a enorme quantidade de poeira que nós vemos no James Webb. E não é uma galáxia muito ativa em termos de formação de estrelas. Não, ele já está quase numa fase mais dormente, ao nível de formação de estrelas. O próprio buraco negro supermassivo no seu núcleo também está um bocadinho adormecido. Não deixa de ser uma imagem absolutamente notável. Olha, aqui está, Hubble, do lado direito, e agora vai aparecer, visto pelo James Webb, e conseguimos ver então as zonas mais brilhantes onde está, sobretudo, concentrada a poeira desta galáxia. Extraordinária imagem a fechar esta viagem. Miguel Gonçalves, obrigado e bom domingo.